eu sou o Goldcause, Round 2 hoje. Se você acompanhou o nosso vídeo que a gente acabou de lançar, e aí a gente acabou colocando em privado, agora é o Round 2 desse outro vídeo. E deixa eu te explicar por quê. Porque eu cometi um grande erro, eu não tinha olhado a questão se a página era oficial, e esse vídeo foi editado todo por mim, porque vocês vão ver que é uma videoaula completa em relação à diferença entre memórias dos consoles. Nesse caso, no contexto ali, eu acreditei que era o Xbox Studios que afirmou aí a questão da memória, e não era, era outra fanpage. Quem viu isso quando a hora que eu lancei, como eu não passei pela edição da Sati, foi a própria Sati. Então, mil perdões, eu cometi um grande erro aí, e foi por isso que a gente já tirou, para não passar informação errada, que nunca é e nunca será a proposta do canal Detonando Geek. Beleza? Dito isso, o vídeo nem um pouco tá errado, o vídeo está correto, e é por isso que eu tô subindo ele de novo. É um grande afirmativo sobre o funcionamento da memória do PlayStation 5 e do Xbox Series X. A do Xbox Series X é extremamente interessante pela forma assimétrica que ela trabalha, utilizando 1 GB das memórias, né, dos módulos de 2 GB para chegar às taxas de 560 GB de largura de banda, e também conseguir aí alcançar os 320 bits da memória. E também por que o PlayStation 5 não fez isso. Enfim, o conteúdo é ótimo e eu tenho certeza que vocês vão adorar mesmo assim. E mil perdões mais uma vez aí, eu cometi o erro, foi só o Goldcause mesmo cometeu o erro. A gente fica tão enfurnado às vezes na informação, e a informação é correta, que eu dessa vez eu não verifiquei a fonte e confundi o contexto. Tá bom? Mas a informação do vídeo tá 100% correta, pode confiar, e dá aquela curtida, aquele like, se inscreve no canal que você viu. Mesmo quando a gente erra, a gente tem um compromisso de não trazer informação errada pra você. Então, bora ver o vídeo de novo. Pra gente entender tudo isso, a gente precisa de alguns pré-requisitos, e todo mundo presta atenção nos gigas e ninguém presta atenção nas especificações da memória. Nós vamos falar dos módulos de memória GDDR6 do PS5 e do Xbox Series X, tá bom? Nós vamos falar desse módulo de memória que a gente pode identificar como esse aqui, por exemplo. O que ele tem? Os dois consoles, eles têm os dois consoles sem nem pôr nem tirar. Um módulo de memória com 2 canais 16 bits, somados, o módulo inteiro possui 32 bits. Aí, esses 32 bits traz para ele 56 GB por segundo, que é a taxa de transferência. Os dois consoles possuem exatamente essa especificação de módulo GDDR6, beleza? Ok, então vamos falar de bus e gigas, exatamente, taxa de transferência, quantidade de gigas e também quantidade de largura de banda desses caras. Agora vamos assumir que estamos falando somente do PlayStation 5 aqui. Então a gente tem um canal, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 canais, tá? 8 canais aqui, cada um possui 2 GB de memória. Então cada um aqui tem 2 GB de memória. Isso daqui é armazenamento, não é transferência. Então ele é capaz aí de armazenar 2 GB de memória por módulo, tá bom? Então ele tem aí um total de 16 GB de armazenamento ou densidade dessa memória aí, como você queira. Beleza, então, dito isso, somando os 8 aqui também, que a gente somou 2 de cada, deu 16, vamos somar aqui os bits dele, o bus dele. Então a gente tem 8 módulos de 32, então nós temos um bus de 256 bits. Perfeito! E agora nós temos uma taxa de transferência de 56 GB de cada um desse módulo. Então nós temos aqui 56 vezes 8, então nós temos aqui 448 GB por segundo a taxa de transferência. Perceba que a especificação é a soma de cada especificação de cada módulo, e aí nós temos a especificação total aqui, beleza? E vamos prestar atenção nesse 8 aqui, que é correspondente às 8 vias com que eles se comunicam. Cada módulo desse se comunica através de uma via para transferir os seus 32 bits aí de instrução a cada ciclo de clock. Perfeito, então, agora vamos fazer uma outra comparação
que a gente vai tirar esses 2 GB fora da jogada, que ele não tem nada a ver em relação à especificação de largura de banda. Como assim, GOT? Vambora. Para você que acha que quantidade é a mesma coisa que especificação de velocidade, você está enganado. Vamos assumir aqui que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 módulos. Desse lado nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 módulos desse outro. Aqui nós temos uma RTX 280. Aqui nós temos o PS5. São as memórias idênticas aqui, que a gente pode assumir para esse exemplo. E esse cara aqui tem 8 GB de memória só, porque ele tem 1 GB em cada módulo, tá ok? E aqui nós temos 2 GB em cada módulo do PS5. Tranquilo, então, dito isso, essa memória é mais rápida que essa memória em absolutamente nada, porque ambas possuem 256 bits de bus, exatamente, cada um com 32 bits cada canal. A diferença é que esse daqui consegue armazenar, mas a quantidade que ele joga para a cada ciclo computacional é a mesma velocidade, ou seja, nós armazenamos mais aqui, mas a gente tem a mesma velocidade como se fosse um. Esse exemplo eu só dei aqui, não é para engrandecer ou menosprezar equipamento nenhum, isso é em relação a cada tipo de arquitetura. Isso aqui é uma placa de vídeo, isso aqui é um console, são duas coisas distintas. Mas a questão aqui de comparação é só para você entender que a quantidade de gigas do módulo não influencia nele no bus e principalmente na taxa de transferência. Então a quantidade que ele armazena, a densidade da memória, não especificamente influencia em nada a quantidade de velocidade dessa memória, tá bom? Ok, então vamos lá então falar agora do Xbox, tá ok? O Series X. Legal, então vamos colocar a especificação de memória dele, tá? Então vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas ele tem uma diferença aqui, ele tem 6 pentes com 2 GB. Então vamos colocar aqui, ó, que esse módulo aqui possui 2 GB cada um, tá bom? Então aqui nós temos aqui 2 GB, 2 GB, 2 GB, 2 GB, 2 GB, 2 GB, e nós temos aqui 1 GB, 1 GB, 1 GB, 1 GB. Beleza? Então 2 vezes 6, 12 mais 4, nós atingimos aí 16 GB de memória, mesma especificação do PlayStation 5, exatamente a mesma coisa, os mesmos módulos de memória. Agora nós temos só uma diferença, que nós temos 6 módulos com 2 GB e nós temos aí 4 módulos com 1 GB. Bacana, então, por que a Microsoft fez isso? Lembra lá que você aumenta a quantidade de bus somando seus módulos de memória? Se nós temos 10 módulos de memória, então nós temos 10 vezes 32 bits, que é igual a um bus de 320 bits, beleza? Nós temos esse bus aqui na memória do Series X e nós também aumentamos a nossa largura de banda, porque se a gente somar 56 por 10, nós temos 10 vezes 56 GB de largura, equivale a 560 GB de largura. Beleza, então, entendido isso, nós temos um problema aqui, porque nós não temos continuidade nesse módulo, ou seja, essas memórias não vão enxergar o que essas 4 aqui, desses 4 GB unitários, fazem, né? Portanto, elas não entram dentro dessa largura de banda de 560. Se a gente olhar só para elas aqui, nós temos 6 vezes 56. Então, para essas 6 memórias aqui, ó, esses 6 GB de memória, nós temos 336 GB por segundo. Qual é a vantagem de fazer essa loucura com as memórias? Nós aqui ganhamos 2 vias a mais. Então nós temos aqui mais 64 bits, 32 desse, 32 desse. O que são essas vias? Para que elas são importantes? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lembrando que nós temos aí 6 pentes aí, né? 6 módulos com 2 GB. Então a gente vai colocar em azul aqui para você entender que aqui representa 2 GB. Perfeito, então. Para que tudo isso serve? Qual é a vantagem de usar essa loucura? Vamos colocar a nossa APU aqui. Entenda isso como processador e
o GPU. Como é que a memória se comunica? Através de vias, certo? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vias para se comunicar com o processador e com a GPU. Como é que essas memórias aqui vão conseguir se comunicar com essas 4 que estão isoladas? Através justamente das vias. Então, se essa daqui precisasse conversar com essa, ela vai subir aqui na via, descer e pá, nós temos uma comunicação. Se essa precisar de conversar com essa, elas vão se comunicar através dessas vias aqui. Perfeito, então, o que dá de vantagem pra gente isso? 320 bits aqui de comunicações aí por clock dessa memória, mais uma largura aqui embaixo de 560 gigas para os jogos e também para o processador. Uma coisa que foi explicada no post é que não necessariamente esse grupo de memória que fica aqui embaixo, que é uma representação apenas, não entenda como será no console assim, né? Que esse grupo de memória vai exclusivamente servir a propósitos da GPU. Ela pode ser acessada pelo processador. Desses 6 GB aqui, nós temos aqui que a Microsoft já estipulou que 2.5 fica aí para, né, o sistema operacional. Então isso aqui é SO. E os outros 3.5 aqui vão servir para outros propósitos, que podem ser destinados para o processador e a GPU também. Nesse ponto, você vê que com as mesmas memórias que tem o PlayStation 5, da mesma forma, ele conseguiu aumentar 2 canais a mais, aumentou aqui a taxa de bits e também a taxa de transferência dessa memória. Isso está entre o ruim e o excelente. Por que o ruim e o excelente, Goticose? Vamos lá então. Se a Microsoft seguisse exatamente o mesmo conceito que ela adotou aqui e não precisasse fazer essa comunicação através dos canais de memória, ela poderia ter colocado mais gigas aqui, então nós chegaríamos ao excelente, que seria o quê? 20 GB, exatamente, 20 GB de memória, e aí ela conseguiria não precisar mais trabalhar com esses 6 GB desse processo assíncrono que ela criou, e também ela não precisaria ter 2 variações de taxa de transferência, 336 e 560, tudo seria 560 em todo momento. Isso seria o excelente, mas as memórias de DDR6 são caras, elas eram até janeiro do ano passado aí, de 2019, elas custavam 70% a mais aí do que as próprias de DDR5. E ela tem o caso ruim, que era só manter 10 GB, ou seja, arrancar tudo isso daqui, ó, dar o finisher nessa e manter só essa linha. No entanto, não faria sentido nenhum, lembrando que a GPU do console tem 52 unidades computacionais, nós teríamos mais poder de processamento e menos poder de entrega para o processamento, ou seja, gargalo nós teríamos aqui. Então, o meio termo entre o excelente e o ruim é essa concepção que a Microsoft criou. Agora vamos fazer uma representação dos dois. Então vamos colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós colocamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse aqui é o Xbox, esse aqui é o PlayStation. Bacana, então. A diferença, como você pode ver, nítida, nós temos aqui. E eles fizeram essa configuração para não ter gargalo na GPU. Eles estão certos? Eles estão errados, né? Gargalo na memória, perdão. Eles estão certos? Eles estão errados? Sim, ele está certo nesse sentido. Nós temos aqui 2 GB em cada pente no PlayStation 5, beleza? Então nós temos bastante armazenamento, nós temos densidade, só que nós não temos a entrega referente a essa densidade. Então a gente transporta mais lento do que armazena. E se você for levar em consideração, e agora fica muito interessante, a gente entende também o SSD do PlayStation 5. O SSD possui 12 canais PCI Express, certo? Então, o SSD também vem para apoiar uma composição de equilíbrio entre o SSD e a memória, e aqui a Microsoft fez um equilíbrio entre a quantidade de gigas e também a quantidade de pente para a gente obter 2 vias. A gente pode dizer aqui necessariamente que este cara com SSD carrega para a memória mais rápido, mas entrega mais lento. Esse cara tem um SSD
mais lento, ele carrega mais lento para a memória, mas entrega mais rápido para a GPU. E isso significa o quê? Que você precisa assistir um outro vídeo nosso explicando exatamente onde pode chegar, se isso vai igualar, se isso não vai igualar na saída dos dois no final, no quesito de memória. Deixe seu like, se inscreve no canal, compartilhe essa informação. Eu sou o Gotchi Ozzy e até a próxima. I are working here today is evidence of that.